Você consegue pensar em outras concepções erradas que a gente tem da época medieval, assim, que Cara, é muito famosa? Vamos pros filmes, Ah, né? boa. Acho que no filme a gente tem um leque muito mais destruidor, né? De detalhes específicos. Tipo assim, se a gente for, por exemplo, para Coração Valente, né? Uhum. É um dos clássicos também. Foi um dos primeiros filmes que eu tenho memória de ter assistido, cara. Mel Gibson, né? Sim, sim. Aquela coisa toda. E, tipo, você vê principalmente na última batalha, que é o confronto dos dois exércitos, o exército escocês e o exército inglês, né? Que tá ali rolando a guerra de independência da Escócia. Uhum. Isso. E aí, então, o William Wallace, ele é um nobre que, tipo assim, vai lutar pela Escócia, né? Cara, primeiro, já começa na armadura, né? Os ingleses todos bem vestidos, com cota de malha, capacetinho, né, de placa, com brasão de armas, né, com suas roupinhas bonitinhas e tal, coloridas, identificando seus estandartes. Aí eu te pergunto, a galera do William Wallace tá como? Tá todo maltrapilhado. Coloca umas imagens aí do filme pra gente já analisar. Bota aí, Coca, a batalha de Stirling, S-T-I-R-N-L-I-N-G. Acho que a batalha... Se você colocar a batalha de Stirling, já vai aparecer um monte de coisa. Isso, aí, mas aí coloca boa. Coração Valente. Coloca... Isso. Ó, Braveheart ali, do lado. Aí, vamos ver se aparece. Aí, cara, olha aí. Eles só estão com uma roupinha de couro, uma saia clássica escocesa, pra falar que ele é escocês. Exatamente. Cara, olha só. Pegando leve ali, tá 100% errado. Caralho. Entendeu? Não, assim, sendo bem generoso, né? Vamos colocar assim, 100% errado ali, né? O que exatamente tá errado? Cara, quais coisas estão erradas ali? Primeira coisa que você destacou ali, o kilt. O megafone, né? Que não tinha naquela época. Cara, eu nem tinha visto isso aí. Mas se bobear, esse megafone é mais histórico do que a armadura as roupas dos caras, Primeira coisa ali, você destacou a saia dos escoceses, né? Cara, Batalha de Stirling, o Coração Valente, se passa no final do século XIII, 1295, 1290, por aí. Agora, precisamente a data eu não lembro, mas final do século XIII. E aí, o kilt, que é essa saia, o kilt escocês, ele é do século XVI, cara. Ah, então nem tinham inventado ainda o negócio. 300 anos Nossa, de erro. Só 300. Nada muito, né, que mereça o nosso, né, a nossa excomungação, né, cara? Mas, enfim, já começa aí no kilt, que é século XVI. É clássico da Escócia, mas não na era medieval, cara. Pode crer. Século XVI. Segunda coisa, ó a cara do Mel Gibson, tá igual um Smurf. Verdade, pintado. Né? Por que será, cara, que ele tá pintado desse jeito aí? Bom, se eu tivesse que chutar, é pra destacar ele na cena grande, onde tem muita gente. Não, então, aí detalhe. O exército inglês, ele usa a roupa colorida, seus símbolos de nobreza, né? Os escoceses não têm direito a isso. Os escoceses têm direito de pintar a cara e muito mal, né? Sim. Eles queriam passar que, os escoceses eram mais fracos, não tinham tanta... E é verdade isso ou não? De jeito nenhum, cara. Não? De jeito nenhum. Porque, olha só, a gente tá falando de Europa, né? Na verdade, toda a Idade Média. Se você pegar queda do Império Romano, metade do século V, e for até a queda de Constantinopla, que geralmente é quando a galera diz que encerrou a Idade Média. Isso aí. A Europa central e ocidental, tipo, de Alemanha até Portugal, que são dois extremos, né? Você tem a leste também, né? Você tem a Hungria um pouco mais abaixo, você tem Ucrânia, né? Tem outros estados ali que são menos expressivos do ponto de vista militar nesse período, né? Tá. Então, geralmente, da Alemanha até a Península Ibérica é a força europeia. É todo mundo semelhante, cara, do ponto de vista militar. Tecnológico. Tecnológico. Todo mundo tinha a mesma capacidade de produzir os mesmos tipos de armadura, eles tinham as mesmas riquezas. Exatamente. Assim, alguns estados eram mais ricos do que... Por exemplo, se você pega França e Inglaterra. Geralmente, França e Inglaterra eram mais ricos do que os outros. Pode crer. Mas isso não fazia com que eles tivessem uma disparidade militar que se sobressaísse tão grandemente quanto a gente vê no filme. Pode crer. Entendeu? Poderia ter alguma diferença ali de uma qualidade de armadura melhor, mas de maneira geral você olhava os dois
iguais, cara. E que tipo de armadura eles usavam naquela época? Então, no caso, a gente tá falando aí de final do século XIII, né? Aham. Ainda não tinham as armaduras de placa nessa época. Tipo, os caras totalmente blindados, né? Entendi. Tipo, Dark Souls, né? Que você vê a Aham, galera aham. toda vestida mesmo completamente de armaduras de placa, né? Você tinha cota de malha, que geralmente nessa época já tinham os blusões de malha, que vinham até aqui embaixo, Uhum. né? Por baixo da cota de malha você tinha o jaquetão, como eu até falei antes, que se chamava Gamson, que era para segurar, né? Sustentar. Porque você imagina uma cota de malha de 15 quilos direto no teu lombo. Ia machucar? Ia machucar Sim, muito, sim. ia ser muito desconfortável. Então eles colocavam por baixo esse jaquetão que distribuía mais o peso. E era bem forradão ele, Bem imagino. forradão, tipo uma japona. Põe aí, Coca, o jaquetão. Isso. Vamos Bota em inglês ilustrar. aí, que eu acho que fica mais fácil, Coca. Gambezon. G-A-M-B-E-S-O-N. Gambezon. Ah, pode crer, tinha esse item no Ragnarok. Ah, é? Aí, tá vendo? Isso aí. No Kingdom Come, não sei se você jogou Kingdom Come Sim, Deliverance, esse mais joguei, novo. joguei. Pô, jogaço, cara. É, ele é bem fielzão, né? Jogaço. Na minha opinião, quem quer aprender história, além do Age of Empires, tem que ir pro Kingdom Come, cara. Pode crer. Não é pesado na violência. Uma coisa que me incomoda muito nos jogos é essa violência grosseira, cara. Não era assim. Era violento. É bem triste, né? Os pais deles morrem assassinados na frente deles. Isso. É, cara. Sim. Entendeu? Tem todo aquele clichêzão da vingança, né? E tudo mais. Aí, o jaquetão. Esse Ah. jaquetão aí, eles colocavam também a cota de malha por cima. Então dava... O jaquetão em si já era uma armadura. Pode crer? Mais fraca, claro. Claro. Mas ajudava já... De relance ele podia bloquear uma espada. Uma né? espada mais Se cega pegasse- e tal, perfeito. Então, esse jaquetão já era muito usado, né? Então, voltando lá pro Coração Valente. Então, já tinha esse tipo de armadura. Eles já tinham pedaços de armaduras de placa, tipo que se chama rondel, que é Aham. tipo um círculo, não sei se você já viu. Põe aí, Bota rondel. rondel, normal, R-O-N-D-E-L. Mas aí tem que ser rondel armadura. Isso, ou arma. Aí, pronto. Tá vendo? Ah. Isso aí, esse tipo de rondel tem até um nome específico, se chama besadil, que é um termo francês. É porque, infelizmente, em português, cara, tem muito nome, muito termo que não foi traduzido. Pode crer. Pô, Entendeu? Parece que a gente não Infelizmente, se cara. interessou o suficiente. É uma parada mega interessante. Pra assim, inglês você tem todos os nomes, Sim, né? sim. Agora, se você for trazer português, você não tem um rondel nem no dicionário, cara. Caralho. Eu acho que não. Eu acho que não tem rondel nem no Aurélio, cara. Então, assim, você meio que fica à mercê a usar muitos termos em inglês também. Pode crer. O besadil, por exemplo, não tem aqui, cara. É francês. Então, Aham. se você quer se referir a essa peça específica que protegia a axila... O sovaco, né? O sovaco, exatamente. É o besadil E que por você que tem que dizer. justamente aí no sovaco, será? Porque era uma das partes mais expostas da armadura. Verdade, né? Porque você tem que deixar aberto, né? Aqui você abre uma oportunidade ali do cara Exatamente. cortar teu braço fora. Isso aí, ou então estocar, né? E Aham. uma estocada aqui é hemorragia, né? Porque aqui tem muitas áreas venosas, né? Sim, sim. Fora que tu perde o braço da espada ou do escudo. Né? Isso aí. Então você lá no Coração Valente, você já tinha esse tipo de armadura, que é considerado uma armadura já. Pra coxa, pra articulação da coxa, Aham, parte aí de tinha trás. Um rondel assim atrás aqui. Isso, tinha no cotovelo também. Então eles começaram a ter esse tipo de armadura de placa já no finalzinho do século XIII. E principalmente, eles já tinham grevas, que são as armaduras de placa das pernas. Aham. Né? As grevas já são existentes desde a época da Grécia Antiga, né? Ah, são uma das primeiras peças de armadura que Uma das inventaram? primeiras, exatamente. Essa armadura que cobria toda a perna, toda a canela. Ah, pode que põe uma gravas aí pra gente É. ver. Tudo que ele falar vai pondo aí pra gente É maneiro, ilustrar visualmente. pra galera. A galera... É legal eles verem as Aham. coisas, né? Aí. Tá vendo ali, ó? A primeira, greva ali, ó. Pode crer. Bem Cavaleiro Entendeu? Zodíaco isso aí, né? Isso, exatamente. Porque na Grécia Antiga já tinha. Aham. Os gregos, os gregos, na verdade, foram os primeiros povos da Idade Antiga, da Idade Clássica, a usar armaduras de placa, cara. Entendi. Entendeu? Então eles enfrentaram persas, e aí depois a gente vai até chegar nesse embate aí, né? Os 300. 300, cara. A gente tem coisas tão carinhosas pra falar sobre os 300 aqui, Bora falar. que eu tô até arrepiado. Mas, então, rolava já esse tipo de armadura na época do Coração Valente. Aham. Mas o lance da pintura na cara chega a ser, assim, ofensivo, cara. Por quê? Porque é o seguinte, inglês e americano também tá na mesma patota, né? É meio que uma panelinha ali, inglês e americano. Quando vai fazer filme
sobre qualquer outro povo, cara, principalmente se tiver a ver com treta entre Inglaterra e outros povos, vai fazer sempre os caras catarrentos, sujos, mal lavados, entendeu? Tipo brasileiro se fosse fazer filme de argentino, cara. Entendeu? Não ia pegar leve, cara. Então é isso que eles fazem. Então, Aí será que a pintura na cara é pra dar um negócio mais, não medieval, mais tribal, um negócio mais primitivo? isso aí, primitivo, bárbaro, cara. Porque assim, naquela época, quem usava pintura na cara era pagão, adorador de Satanás, cara. Porque cristão não se vestia assim, cara. Não usava esse tipo de pintura na cara. Pode crer. Cristão tinha cara limpa, cabelinho cortado, né? Eles eram cristãos, os escoceses? Sim, cristãos, tanto quanto os ingleses. Pode Na crer. verdade, toda a Europa Era cristã. cristã. Toda a Europa. Se você for até o leste europeu, Ucrânia, já tinha a igreja ortodoxa lá e tal, já tinha o Império Bizantino também, que era cristão. Então, você tinha o cristianismo espalhado por toda a Europa. Nessa época, até os vikings, os escandinavos, no século XIII, já eram cristãos, cara. Pode crer. Entendeu? Então, assim, por volta aí do século VIII, IX, os únicos que ainda usavam umas pinturas eram os celtas, que ainda tinham lá os seus pequenas porções espalhados ali pela Europa, e os vikings, que usavam tatuagem e tal. Mas cristão, cara, não. Isso aí literalmente é coisa de Império Romano. Pode crer. Naquelas guerras bárbaras lá, entre o Aham. Império Romano e os bárbaros germânicos, Aham. é isso aí. Eles usavam... Mas eles usavam? Usavam pinturas, Entendi, sim, entendi. pintavam a cara. Porque é o tipo tribal, como você Pode falou. crer, pode crer. Os vikings também usavam ou não? Sim, os vikings eles usavam para várias coisas, pintura, né? Para batalha, geralmente eles não usavam. Eu sei que Entendi. tatuagem era uma coisa mais comum entre os vikings. Será que foram os vikings que inventaram a tatuagem? Não? Poxa, boa pergunta. Acho que não, Monark. Acho que desde o Egito Antigo, cara. Ah, é verdade, né? O Egito tem também os olhinhos lá. Isso, eles já... Eu tenho, assim, plena certeza que desde o Egito Antigo já se usava tatuagem, cara. Pode crer. Não era nada exclusivo, assim, da Europa, não. Mas eu acho que os vikings Popularizaram? popularizaram isso aí. Pode Né? crer. Então, esse é um ponto, né? As armaduras estão todas erradas, da cabeça aos pés. Era pra ele estar usando o Jaquetão, o rondel, o gambeson, né? Aham. E A cota de malha. a cota de malha. Capacete, cara. Cadê o capacete dos caras? Verdade, né? A cabeça Cadê? é meio importante, né? Exato. Só isso, você levar um teco na cabeça de uma espada já era. Game Sim, over, né? Ou uma flecha do nada. Ou uma flecha, então capacete, principalmente nessa época, eles já usavam O elmo. o elmo fechado, né? E já tinha o bacinete nessa época, que é um tipo de capacete que tinha viseira, que você pode levantava. crer. Essa é legal, é clássico, né? É da hora. Isso. Então, assim, tinha os mais simples, que já era desde a época dos normandos lá, na invasão da Inglaterra, 1066, que eles usavam aquela proteção nasal, Aham, que era um capacete de aberto. cone Aham. e a proteçãozinha nasal. Por que a proteçãozinha nasal? Pra não quebrar o nariz? Exatamente, porque o nariz era a área mais, né, protuberante do rosto. Verdade, faz sentido. Então, assim, Faz sentido. eu nunca vi em artes, em expressões artísticas, narizes sendo cortados, né, cara? Aham. Mas, assim, é uma área mais exposta. Sim, Então, sim. geralmente se protegia, ao mesmo tempo, se viesse um golpe de espada lateral, parava na proteção, né, nasal. E não Faz atingia sentido. o olho. Aham. Então, acabava protegendo de uma maneira geral também. Faz sentido total, pode crer. Né? Pode crer. Então, não era só pro nariz também, não. Era porque nessa época... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.